Paz do Senhor a todos, que Deus nos ajude, nos ilumine, em nome de Jesus, e nos dê uma boa noite de salvação. O Espírito de Deus é sempre presente, independente das circunstâncias, né? Há textos bíblicos bem interessantes, um deles é o registrado quando diz que Elias, com medo do exército ao comando de Jezabel, se esconde. Deprimido e choroso, ele pede a Deus que a morte. Elias, né? O profeta que orava e fogo caia do céu. Mesmo esse homem teve medo, mesmo esse homem teve a angústia, né? E alguma depressão e se esconde. Não é sem razão que Tiago diz que todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões de Elias. Paixão é sempre associado a um descontrole emocional. Então, você que nos assiste ou nos assistirá, não tenha medo, não tenha dúvida. Deus está contigo, Deus está com você, Deus vai abençoá-lo, Deus vai curá-lo, Deus vai ao encontro da sua necessidade. Pode ter certeza disso, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Em 1988, eu tive um encontro com Cristo. E, obviamente, não sou super crente, não tenho receio algum de dizer que sou fraco, sou frágil, mas ele sempre esteve ao meu lado, sempre me socorreu, sempre me ajudou, e tem aberto portas, tem fechado portas, tem permitido que eu tenha tido livramento, tem permitido que eu caia em situações complicadas, mas sempre está comigo. Não é sem razão, mais uma vez, que o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não diz que vai sempre nos livrar do vale da sombra da morte, muito pelo contrário, ele deixa claro que ainda que, mesmo que não tenha alternativa, tenha que passar pelo vale da sombra da morte, não há necessidade de temer o adversário. O único ser, se é que assim a gente pode se dirigir a Deus, né, que devemos temer, é o próprio Deus. Não é sem razão que o próprio Cristo diz nos evangelhos que não devemos ter medo daquele que tira a nossa vida e não sabe o que fazer com a alma. Porque depois que a alma, o espírito sai do corpo, o corpo é um corpo. Não tem, a pessoa não está mais ali. Ele fala, devemos ter medo. É bem isso, devemos ter medo daquele que pode, além de tirar a vida do corpo, mandar a nossa alma para o inferno. E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite, sobre a entrega total do ser. Abram suas Bíblias no capítulo 12 de Romanos, e é um texto muito interessante, associado ao que vamos celebrar hoje, que é a ceia, ou a Santa Ceia do Senhor. A ceia, ou a Santa Ceia do Senhor, como estamos acostumados, é uma entrega, certo? É a entrega de Jesus. Bem diferente da Páscoa mosaica, né? Da Páscoa judaica, que era um cordeiro, era apenas um cordeiro, o cordeiro pascal, né? Que apontava para Cristo, né? O mesmo cordeiro que, em substituição a Isaac, estava preso num arbusto lá no monte de Moriá, na região de Moriá, num daqueles montes, que por mais coincidência que pareça ser, e não é providência, é um dos montes bem próximo a um monte onde Jesus foi crucificado, na região de Moriá. Então, tenha certeza, meu irmão, que Deus está contigo nessa noite. Abra suas Bíblias e vamos falar um pouco sobre entrega, vamos falar um pouco sobre nos dedicar a Deus, né? Nos ofertar a Deus, assim como Cristo se ofereceu, né? Como eu ia dizendo, diferente da Páscoa mosaica ou judaica, no caso de Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, João Batista diz, eu não sou digno sequer de tirar suas sandálias. Eu não sou digno de tirar suas sandálias. E tirar as sandálias, no ritual judaico de hospitalidade, era algo de fundamental importância. Era de fundamental importância, tanto era importante que Pedro diz, sede hospitaleiros, porque sem saber, talvez você possa estar hospedando anjos. Lógico que anjos ali não são seres espirituais, mas o padrão de hospitalidade judaica era oferecer água para lavar as mãos, água para lavar os pés,
Assim como no interior de São Paulo sempre tem um cafezinho, né? Sempre tem um cafezinho. Na hospitalidade judaica do Antigo Testamento, sempre tinha uma água para lavar os pés, água para lavar as mãos, um pedaço de pão, né? Um pedaço de pão. É disso que Jesus está falando. Ele fala, quando a mulher quebra o alabastro, irmanente, aquele perfume joga nos pés de Jesus, e aí os hipócritas falam, ela é uma prostituta, porque está encostando no homem, não necessariamente que fosse uma prostituta de fato, mas ao chegar perto de um homem, do homem Jesus, tocar nele, os religiosos da época, né, os suprassumos da religião, como hoje ainda temos alguns, né, travestido de líderes evangélicos pentecostais, eles falam, essa mulher não é uma prostituta, né? E Judas diz, poderíamos vender e distribuir dinheiro aos pobres. Jesus diz o seguinte, eu cheguei aqui, ninguém deu água para lavar meus pés. Percebe o padrão de hospitalidade? Então, essa hospitalidade tem que ser copiada por nós, né? De alguma forma. Devemos sempre receber bem as pessoas. Esses textos são maravilhosos, né? Esses textos bíblicos são maravilhosos, mas vamos lá, sem muito rodeio, vamos a Romanos 12 e vamos falar dessa entrega, desse serviço, dessa forma cultual. Irmãos, meus irmãos, vocês que nos assistem ou nos assistirá, o culto no Antigo Testamento, ele era sempre assim, missionariamente. Visível e objetivo. Como assim visível? Deus se manifestava, sua glória era vista, sentida por todos. Daí a objetividade. Tinha um altar real ali, tinha um altar real, assim como eu estou segurando esse aparelho celular, ali tinha um altar. É por isso que na conversão de Jacó, né, quando ele tem um encontro com aquele homem no Vale de Jaboque, e ele volta lá para Betel, ele tem que voltar. É interessante isso, missionário. Deus fala assim, volta lá para Betel e me erga um altar. Ele não tinha levantado um altar. Ele tinha levantado uma coluna de pedras. Então, ele levanta um altar, e ele chama aquilo lá, El Betel, Deus de Betel. No hebraico é o Deus poderoso de Betel. O Deus poderoso é o Deus de Israel, mais para frente ele chama, né? Uma das primeiras vezes ele chama, ele não fala Elohim, ele fala Javé, né? A gente é acostumado a chamar de Jeová. Então, essa forma objetiva demorou para ser assimilada por Jacó, só depois de Jaboque, quando ele deixa de ser Jacó e passa a ser chamado de Israel. Pelo avô dele, Abraão, isso era muito comum. Em todo lugar, Abraão, né, com aquela personalidade dele devota, né? Não que Jacó não fosse, Jacó era um homem contemplativo, mas a luta dele com Deus é no sentido dele lutar, ele meio que não querendo ser quem era, ou não assumindo aquilo que deveria assumir, né? É uma coisa que nós devemos refletir muito sobre as nossas potencialidades e dentro das nossas possibilidades. E Deus deu para ele possibilidades, porque Deus sabia da sua potencialidade. O que ele poderia vir a ser. O que ele poderia e deveria vir a ser. Por isso o Vale de Jaboque, ele fala, lutei com Deus, vi Deus face a face. No sentido de não lutar fisicamente com Deus, porque isso seria impossível, mas é lutar com Deus no sentido de relutar em assumir aquilo que deveria assumir. Percebe a mudança de ser, a mudança de ser e do vir a ser? É o que em filosofia chamaria de devir, né? O evangelista Gabriel que gosta, né, de falar de filosofia. Em filosofia a gente chama de devir, né? É o vir a ser. Já com Abraão era muito prático, ele já se relacionava com Deus de forma bem diferente de Jacó, e sempre ele levantava um altar, missionário. Ele não levantava colunas. Deus me abençoou aqui, levantava um altar. Ele ia para um outro lugar, Deus me abençoou aqui, levantava um altar. E essa ideia de altar é a ideia cultual. É no altar que acontece o culto. É no altar que se oferece os sacrifícios. Nós vamos ver quando chegar em Levítico, a forma cultual era muito complexa, muito dificultosa. Por isso,
O rico levava um novilho, uma ovelha, etc. E tinha, é pobre, não tem como levar, né? Que já desmascaram esse discurso de que não existe pobre, ou que não deveria existir pobre. Tinha alternativa para o pobre. Qual era a alternativa para o pobre? Levava uma rolinha. Então, cai por terra esse discurso de que não deve, ou que não deveria haver pobres na igreja. Mas já existia pobre nas sinagogas, né? E não seria diferente hoje. E Elias, quando ele se encontra com os profetas de Baal, missionariamente, fala assim, até quando cocheareis em dois pensamentos? A palavra cochear ali não está muito bem traduzida, né? A ideia ali é de ajoelhar. Tinha dois altares. Tinha o altar de Baal, que estava lindo, intacto, perfeito. E tinha o altar de Javé, de Deus Todo-Poderoso. E ele estava quebrado. Ele estava danificado. Ele estava, não arruinado, mas ele estava em ruínas. Por isso Elias foi lá e objetivamente, entendeu, meu dente? Consertou o altar. Há uma figura aqui. Há um símbolo de conserto. É noite de nos consertarmos com Deus. É noite de nos voltarmos para Deus. Para participarmos da ceia do Senhor, é necessário deixarmos de lado tudo que não está certo. É necessário deixarmos de lado tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que é inconveniente. O que a gente chama de pecado. O que a Bíblia chama de pecado. O que a Bíblia classifica como pecado. E são pequenas coisas. Não estou falando de coisas grandes, estou falando de pequenas coisas. Olha o que Paulo diz em Romanos 12. Rogo-vos, vamos pôr nossa vida em conceito. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Parece, hein? Viu a mãe, quando tem filho, quando os filhos pequenos, pelo amor de Deus, não é assim que a mãe fala com os filhos? Pelo amor de Deus. Essa proximidade que Paulo tinha, né, com aqueles que ouviam suas pregações, seja por carta, seja pessoalmente, é muito bonito. Ele não é de pai na fé, isso é besteira, mas ele fala, isso é coisa de quem não tem o que fazer, não existe pai na fé, né? Pai na fé não tem isso. Ele usa uma figura de linguagem quando ele fala como filhinhos, no sentido de comunhão, de proximidade, de aproximação, não de direito sobre a pessoa, né? E isso hoje em dia tem sido confundido, mas enfim, de qualquer forma ele fala assim, eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, ou o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Percebe, maneira? Olha, no Antigo Testamento, tinha um altar, levantava-se, edificava-se um altar. Era objetivo, era físico, era real, era visível. Hoje não mais. Hoje não é mais. O púlpito aqui onde a gente prega é o altar da igreja, esse espaço é onde reservamos para a ministração da palavra, etc. É um lugar entregue, onde nós consagramos a Deus, no sentido de é aqui que a palavra de Deus é ministrada, mas o lugar santo realmente, se é que existe, se é que podemos classificar esse lugar santo, o santo lugar, não é mais aquilo em torno, mas é aqui. É dentro de você, que nos assiste ou vai nos assistir. O senhor está lá em Alagoas, mandando a paz. Em Alagoas? Isso é... Meu Deus, pastor Roy, Deus abençoe o senhor aí em Alagoas. Sua mãe também mandou a paz? Minha dona lá em Barretos, dona Ida, Deus abençoe também. Minha mãe, senhor Odair, lá em Barretos, minha irmã, né? Não sei se está assistindo, se não está, já lá entra. Mas vamos lá. Apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional aqui não tem nada a ver com ração ou de racionalidade de copo graduado. É assim que a gente alimenta o neném. Minha esposa está cuidando de uma criança já há quanto tempo, Neide? Há 2 anos, aproximadamente. Há cerca de 1 ano e meio, 2 anos.
E ele tem 2 anos hoje, né? Então faz aproximadamente 1 ano e meio que ela cuida dele. E quando ela pegou, ele era um bebê, era criança de colo, estava ainda em fralda, hoje ele já está defraudado. Então, como é que se prepara o alimento para um bebê? Copo graduado, né? Ascendente. Não é isso que está dizendo aqui. Não é isso. Apesar desta palavra ser usada, esse item racional, ser usado apenas 2 vezes no Novo Testamento, uma é aqui, outra, se eu não me engano, é 1 Pedro 2,2 ou 2 Pedro 2,2, quando fala desejar ardentemente, como bebê recém-nascido, da parte de Deus, o genuíno leite racional, não significa copo graduado. O que está dizendo aqui é de entrega. É de entrega. Só acontece a entrega se aquele que recebe a entrega aceitar a entrega. E essa aceitação da entrega de quem oferta também é uma entrega. É a entrega da boa vontade. O que eu quero dizer com isso? Que Paulo, quando escreve aqui, em Romanos 12, está em perfeita simetria com 1 Pedro, 1 Pedro 2,2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite racional, para que por ele vos seja dado crescimento. Há um equívoco de achar que, como Pedro usa aqui, leite racional, é a mesma palavra de lá, pensa que é o copo graduado. Então, Deus vai dando alimento para a gente, né, de forma graduada. Não é isso. Não é isso. A simetria, Paulo e Pedro concordam no sentido de que eu entrego para Deus o que eu tenho, o meu melhor. O que eu tenho de melhor é o meu dízimo, é a minha oração, é o meu louvor, o meu cântico. Sim, isso faz parte da entrega. Mas não é essa a entrega, meu gente. Essa não é a entrega. A luta de Jacó com Deus é porque ele era relutante em entregar-se para Deus. Jacó nunca foi trapaceiro. Nós dissemos aqui a semana passada, e eu quero reiterar isso, porque quem diz que Jacó era trapaceiro era um imoral e profano. Quem diz isso é Esaú. E Esaú era imoral e profano. Por isso que o escritor aos Hebreus fala assim, não sejais como Esaú, imoral ou profano. Ora, se ele diz para que os crentes não sejam como Esaú, ou seja, imoral ou profano, significa que Esaú era imoral e profano. A luta de Jacó com Deus é a dificuldade dele se entregar para Deus. E eu e você? Como está a nossa vida com Deus? Como tem sido a nossa entrega para Deus? Leite racional, quando ele fala aqui, quando Paulo fala que é o vosso culto racional, a ideia aqui é de entrega do meu ser. E quando eu entrego para Deus o meu ser, para que Deus aceite, que é desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, ou bebês recém-nascidos, ele precisa aceitar. E para isso, dentro de mim, precisa ter a comoção necessária, precisa ter o real desejo, né, o desejo verdadeiro de querer que Deus aceite. Porque no culto objetivo era visto. Abel entrega a sua porção e Caim entrega a sua porção. A porção de Abel foi aceita. A porção de Caim não foi aceita. E como é que Caim soube que a porção de Abel foi aceita? Porque caía fogo do céu e consumia a oferta. A dele não caiu fogo do céu e não consumiu a sua oferta. Hoje, que dia é hoje, Manete? 15 ou 14? 14. Dia 14 de novembro de 2021, o nosso culto é subjetivo. Não vai cair fogo do céu para queimar a nossa oferta. Não vai cair. Porque o real culto acontece aqui, dentro de mim. Eu preciso querer ser aceito. Eu preciso realmente desejar ser aceito. Para isso eu preciso abandonar velhas práticas. É por isso que Paulo diz, rogo pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo,
Por que vivo nele? Porque nós não vamos nos imolar, nós não seremos crucificados, nós não vamos ter que mortificar essa carne maldita. Muito pelo contrário, o meu corpo é santo, o meu corpo é habitação viva de Deus em espírito, e o seu também. Não conta para ninguém. Mas não sabeis vós, Paulo escreve, não sabeis que vós sois habitação viva de Deus em espírito? Não sabeis que vós sois habitação viva de Deus em espírito? Ora, o Espírito Santo habita em nós, habita em mim, habita em você. Então, como é que eu tenho que mortificar essa carne maldita, se o Espírito de Deus habita em mim? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, é o santuário da morada do Altíssimo. Isso no Antigo Testamento era longe, era distante. No Novo Testamento, a partir da morte de Jesus no Calvário, é aqui. Do seu ventre fluirão rios. Do seu ventre, está escrito, gente. Fluirão rios. Então Deus habita aqui, aqui. E aí, onde você está? Creia nisso. Tenho certeza que Deus vai de encontro à sua necessidade. Vai te socorrer, vai te curar, vai abrir uma porta para você. Eu não sou digno de tanta coisa, Ele tem aberto portas para mim, tem me livrado. Tenho ficado angustiado, mas Ele tem me confortado. Tenho quase entrado em depressão, mas Deus me ajuda a ter controle sobre as minhas emoções. E eu não me tenho me mantido forte, firme. E você que tem mais fé que eu. Então, culto racional é essa entrega. Culto racional é a entrega do meu ser. Assim como Jesus entrega-se, assim como Jesus se entrega na cruz do Calvário, por mim e por você, da mesma forma hoje, na hora da ceia do Senhor, ou no nosso dia a dia, nós temos que, como diz Paulo aos Tessalonicenses, orar sem cessar. Ora, orar sem cessar não é ficar 5, 6, 3, 4, 5 horas de oração. Orar sem cessar é uma atitude, é uma postura interior. Onde eu estou em contato com Deus. Onde eu estou falando com Deus. Uma aluna minha perguntou para mim se eu dou aula aos sábados. Aliás, você é nosso convidado, às 8h45. Entre em contato pelo telefone 11 9588 0003 e você pode assistir uma aula gratuita sem nenhum problema. Ela perguntou para mim, pastor Roger, que nos assiste lá em Alagoas, junto com a Vanessinha, com a irmã Regina, a aluna perguntou para mim se a gente poderia, irmã Neide, ter contato com Deus assim como Abraão, que seria impossível. Que para ela seria impossível. Eu disse assim, não é impossível. Assim, a minha concepção, pastor Edson, é impossível termos o mesmo contato com Deus, um contato como o de Moisés. Isso é impossível. Ou ter um contato como o de Adão antes da queda. Que todo dia, na viração todo dia à tarde, Deus estava lá falando com Adão. Mas como o de Abraão, não. Abraão conversava com Deus porque ele era um homem dedicado a Deus, ele se entregava a Deus. Ele buscava Deus. E quando Deus o buscava, ele respondia de pronto, de prontidão, ele não era relutante, como Jacó o foi, né? Jacó foi. Como eu disse, quem disse que Jacó era trapaceiro era um imoral e profano, ele mesmo disse, né? É Esaú. Então, Jacó nunca foi trapaceiro. Ele era um homem que venceu suas lutas. Por isso o seu nome Jacó, que pode significar suplantador, ou como há documentos que comprovam que o nome dele é uma abreviação de Jacob El, aquele a quem Deus protege. Você e eu, e nós, somos aquele a quem Deus protege, pela autoridade que há no nome de Jesus. Então vamos lá. A partir do momento que eu já entendo que para que o meu culto seja aceito, para que o culto real e verdadeiro aconteça, eu preciso me entregar a Deus, como está escrito aqui no verso 1, aí vem o verso 2. Eu me adequo, eu entendi, pastor Edson, como a mulher lá no poço de Jacó, né? Ela falou, não, vocês falam que é lá em Jerusalém, e nosso pai Jacó disse que é aqui nesse poço. Aí Jesus inova, ele mostra a real forma de adorar a Deus, ele fala assim, não é nem aqui no poço, e nem lá. A salvação vem de lá, de Jerusalém, dos judeus, que é o próprio Cristo. Mas não é nem lá e nem aqui no poço. É em espírito e em verdade. Entendeu, irmãos? Por isso que ele diz no verso 2, e não vos conformeis com este século. Século aqui é o mundo.
Conformar é entrar na forma. Hoje nós estamos eu imagino se Paulo tivesse vivo hoje. Meu Deus. Se está escrito lá em Atos, que quando ele em Jerusalém, o seu espírito se agitava no meio de tanta divindade pagãs, e como ele se sentiria hoje vendo tantas pessoas que se dizem especialistas em sua palavra, se conformando com as divindades pagãs, né? Se adaptando às divindades pagãs, enfim. Mas voltamos para cá. Ele diz, o próprio Paulo escreve, não vos conformeis com esse século. O que ele quer dizer? Que nós não poderemos entrar na forma de uma religiosidade relativista. Nós não podemos entrar na forma de um mundo onde nos ensina a ética da relatividade, ou seja, o errado é aquilo que a sociedade combina que é errado. Não é assim, não. A Bíblia diz o que é certo e o que é errado. A Bíblia, enquanto parâmetro, enquanto bússola, enquanto mapa que nos aponta o caminho da salvação, ela nos diz o que pode e o que não pode ser feito. Ela é o parâmetro para nós alcançarmos a Deus. Não existem vários caminhos. Só existe um caminho. Não tem 3, ou 4, ou 5, ou 10, ou 2. Só tem um. E o caminho é Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho. O caminho da verdade e da vida. Verdade da salvação e da verdadeira religião. Então, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Ele não fala transformai o século. Entendeu, gente? Olha o que ele diz. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ele não fala transforme o mundo, ele fala transforme-se. Há muita gente preocupada com a alteridade, né? Com a questão da homossexualidade, com a questão da corrupção, com a questão da prostituição, com a questão da marginalidade que cresce a cada dia, e devemos nos preocupar com isso sim, porque faz parte da sociedade onde a gente mora, onde a gente convive, e a igreja, enquanto instituição religiosa, ela tem uma participação ativa nessa discussão sobre leis e sobre o comportamento do homem como um todo. Porém, antes de eu me preocupar com a alteridade, que significa o outro, eu tenho que me preocupar com a interioridade, comigo. Por isso Jesus ensina no Sermão da Montanha, quem é você que tenta tirar o cisco do olho do seu irmão e tem uma trave no seu? Não julgueis para não ser julgado, porque a medida com que medides, os medirão. Aliás, quando for dar algo a alguém, dê uma medida sacudida e recalcada, bem medida, dá bastante, sem esperar receber em troca. Não vos conformeis com este século, com este mundo, com a secularidade, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais próximo de Deus a gente está, mais o nosso horizonte fica amplo. Mais o nosso mundo parece diferenciado. Cai 1.000 de um lado, 10.000 do outro lado, e nós não somos atingidos. Por quê? Porque os nossos olhos são como escamas que caem. Nós vemos a ação de Deus. Nós vemos a ação de Deus. Eu me lembro uma vez, eu era recém-casado. Eu casei em 1991. Acho que em 1992 ou 93, não lembro. 91. Desse tempo, eu estava dentro do trem e era um tempo muito difícil e tinha arrastões no trem, mano. E eu me lembro que aquele dia eu sentei, eu pegava no braço, naquele tempo não tinha trem que ia até a luz, era no braço, e lá no trem, e daqui a pouco veio aquele monte de gente correndo de um vagão para outro, e ao meu lado tinha uma mulher grávida. E todo mundo correndo e se espremendo, ela levantou também, arrastão, arrastão. Eu segurei a mulher, falei, fica sentada, ela falou, mas está vindo um arrastão. Aí eu falei assim para ela, Maneiro, a senhora vai correr para onde? Às vezes, não tem para onde correr. Espera em Deus. Espera em Deus. Quando os 3 amigos, quando o rei falou para ele, tá vendo essa fornalha? Está aquecida 7 vezes mais. Eu quero ver qual Deus vai livrar vocês dela. Ele falou, olha, tratou-os como se eles fossem politeístas, né? Como se eles fossem adoradores de uma divindade pagã. Ele falou, olha, Deus, nós não vamos te dar satisfação a respeito disso, não. Se o nosso Deus quiser nos livrar, amém. Se ele não quiser, a gente entra do mesmo jeito.
Postura de fé. Ato de fé. É isso que é o ato de fé. É isso que é postura de fé. Esperar em Deus. Da fornalha, não tem nenhum problema. Tem convicção de salvação? Tem certeza de salvação? Pode vir o que quiser. Não estou preocupado com homossexualidade. Não estou preocupado com bandidagem. É óbvio que luto para que tenha cada vez menos. Porém, eu não tenho como transformar o mundo. Eu transformo a mim mesmo. Para que eu me transformando, para que, através da minha postura enquanto crente cristão, outros possam vir transformar através de mim. Por isso que Paulo fala, sejam meus imitadores naquilo que imita a Cristo. Paulo não estava preocupado em transformar os outros, ele estava preocupado em se transformar a si mesmo. Por isso ele fala, eu esmurro a mim mesmo. Eu esmurro a mim mesmo, porque vai que pela minha pregação eu salvo muitos e perca a minha própria alma. É tão claro, está tão transparente, é indelével, a gente sente quase tocando o que o texto quer dizer. Transformados pela renovação da vossa mente, ou seja, eu preciso cada dia mais me aproximar de Deus e perceber o quão grande Ele é, e cada dia Ele é maior. Não que Ele ficou maior, mas porque eu estou mais próximo dEle. Para que experimenteis. A minha esposa, ela fazia um pudim antigamente, ela não faz mais, ela ficou com o coração duro por algum motivo, a irmã Neide. Ela fazia um pudim de café, que era uma coisa boa, rapaz. Toda vez que eu lembro daquilo, a minha boca saliva. Né? Eu lembro de comidas que a minha mãe fazia, né? E no final do ano ela fazia uma torta de massa folhada, gente. Simples, né? Muito simples, como minha mãe é uma mulher muito simples. Mas ela fazia uma torta de massa folhada e eu e meus irmãos, em 5, nós não víamos a hora de comer aquela, só fazia uma vez por ano, que era no Réveillon ou no Natal. E a gente não via a hora de comer aquela torta de massa folhada. Eu falo agora e eu salivo até hoje. Nunca mais comi. Minha mãe também endureceu o coração para mim, por algum motivo. Ela chamava de torta de massa podre, é massa folhada. Saliva, né? Se a gente lembra, assim, a irmã Lili, a sogra do pastor Roger, mãe da irmã Regina, ela faz uma iguaria que ela chama de paçoca. É uma espécie de farofa lá do Ceará, né, de cearense, onde é feita com carne seca, farinha, etc. É uma coisa tão gostosa, assim, que toda vez que eu lembro daquilo, a nossa boca saliva. É isso que está dizendo aqui, ó. Quando nós nos entregamos a Deus, quando nós nos ofertamos a Deus, quando temos essa experiência com Deus, ele fala assim, renovando a mente, experimenta. Nós não vemos a hora que isso aconteça novamente. E não é drogadição, é experimentação, é experiência com Deus. Não é assim, a gente vai e toma uma dose de... Eu nunca me droguei, graças a Deus, mas não é como se embriagar ou usar uma droga... eu sei lá qual delas, que possa deixar uma alucinação. Não é isso. Toda vez que temos uma experiência com Deus, Deus nos deixa cada vez mais lúcido. O Espírito de Deus fala, filho do homem, fique em pé, que eu falarei contigo. Deus nos coloca em pé e fala conosco. É isso que está dizendo aqui, ó, quanto mais nós nos aproximamos dele, nos entregamos a ele, nós somos e estamos em transformação e experimentamos, e não vemos a hora que isso aconteça de novo, a nossa mente saliva, se aqui isso é possível. Mas eu tô cantinho. O irmão Mandelei? Aí, irmão Mandelei, funcionou sua internet? Tá ruimzinha, mas... Rapaz, varão, não é assim? Varão. Funcionou sua internet? Manda a paz para todos aí, em nome de Jesus. Vamos tomar cuidado com a vida, com a saúde. Vacinar a Deus, a Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades constituídas, e os médicos, os cientistas, ainda que sejam ateus, ainda que não acreditem em Deus, eles são homens que, querendo ou não, são usados por Deus, assim como o Faraó foi, assim como Abimeleque foi, assim como a jumenta foi, né? Não estou dizendo que eles são isso, estou dizendo assim que Deus usa, mesmo sem que a pessoa saiba. Então, que tomem vacina aí, cuidado aí, hein? Não fiquem doentes, não. Para que experimenteis qual seja o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não faz conosco maldade. Ah, Deus colocou uma cruz. Deus não coloca cruz em ninguém, não. Pelo amor de Deus.
Ah, eu cuidar da minha esposa doente, do meu esposo doente, de uma mãe, de um avô, de um ente querido, é uma cruz que Deus me deu. Deus não dá cruz para ninguém. A única cruz foi a cruz de Jesus. Ah, pastor Enes, Jesus disse que nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Tem certeza que você pensou isso aí? Tem certeza? Vamos contextualizar? No Brasil não tem pena de morte, graças a Deus, né? Senão só morreria preto, pobre, pardo e, né, pessoas da periferia. Mas quando Jesus fala, tome sua cruz e me siga, ele está pensando em pena de morte. É um discurso para judeus. E só era crucificado presos políticos, quem era inimigo do Estado. Por isso que tem uma frase de Cícero que é mais ou menos assim, que era romano, obviamente, ele fala, só em pensar em crucificação para um romano é uma blasfêmia. Ou seja, romano não era crucificado, era decapitado, morte instantânea em 20 segundos, 10 a 20 segundos. Né? A crucificação não, levava horas, tinha pessoas que demoravam mais de um dia, que eram só prisioneiros políticos. Então, quando Jesus fala, tome a sua cruz e me siga, é no sentido de temos certeza que o mundo não tem nada para nos oferecer, e ser cristão é declarar luta contra a secularidade. Por isso que ele fala, não vos conformeis com este século, e é pena de morte. Né? É pena de morte para o cristão, ou os cristãos. Então vamos encerrar pensando assim, ó, entregue-se para Deus. Tenha certeza que Deus vai abençoá-lo, que Deus vai visitá-lo, e que vai ter um milagre muito grande na sua vida. Você vai falar comigo pelas redes sociais, nos procure aí, pastor Edson Maciel, nas nossas redes sociais, você que nos assiste ou nos assistirá, eu tenho certeza que vai acontecer um milagre em sua vida, ou no, pelo nosso telefone, nosso WhatsApp, né? Precisando de uma palavra, de uma oração, entre em contato conosco, 11 99588 0003. Eu tenho certeza que Deus vai de encontro à sua necessidade. Amém? Em nome de Jesus. Então, eu quero orar por você nesta hora, e depois da oração nós estaremos celebrando a ceia. Você que está nos assistindo, ou vai nos assistir, separe os elementos, prepare os elementos para a consagração, e Deus vai visitá-lo, e nós vamos juntos cear em nome de Jesus. Tá bom? Vamos fazer uma oraçãozinha agora, em nome de Jesus? Pai eterno,